Olá a todos, Paulo Sequeira, mais conhecido nas redes sociais por MrFit24H. Bem-vindos à segunda aula do Desafio de Transformação Corporal, aula 2, intitulada Os Hidratos, um tema extremamente importante, ok? Gostaria muito que pudessem tomar notas, caderno para escrever, ou um papel e caneta para escrever todas as dúvidas e perguntas para depois poder colocar, ok, no chat para podermos conversar. Então, basicamente, existe dois planos dentro de o desafio de transformação corporal. Plano 1 e plano 2. O plano 1 tem a ver com 4 semanas, ok? São 4 aulas, vídeos semanais, via WhatsApp, chat e acompanhamento. Os 4 temas são a proteína, os hidratos, a água e dieta diária, exercício, chat de grupo e privado de apoio, tudo por WhatsApp. E, no final, estas apresentações estarão todas disponíveis e o plano de 12 semanas, um e-book, ok? Para um corpo mais saudável. O plano 2 é aberto a pessoas que, no mínimo, têm que ser clientes Herbalife, ou seja, no mínimo têm que usar o batido Herbalife, ok? Que é o produto principal que nós temos. Aqui é diferente, é um desafio de transformação corporal de 2 meses, são 30 dias mais 30 dias, são 30 dias de aulas diferentes dos outros 30, ok? Por isso é que está aqui dividido 30 mais 30. E estão aqui alguns exemplos das aulas: água e lanches saudáveis, proteína, metabolismo, hidratos, aprender a comprar e cozinhar, como ler rótulos, boas gorduras e controle das doses, refeição saudáveis, receitas com suplementos Herbalife, aulas de exercício físico em casa, aparelho digestivo, guia para comer fora, importância da fibra, açúcar e seus malefícios, bem-estar do coração, dicas para manter-se ativo e, obviamente, muito mais. Okay? Existem palestras de nutrição, 2 Zooms, ou seja, são feitas via Zoom, uma aplicação no teu telemóvel 2 vezes por mês às terças-feiras, que é espetacular. Chat do grupo e privado de apoio, plano personalizado, controle semanal, também tens o e-book, ok? Logo a mercê, não precisas estar até o final, tá bom? Planos de exercícios e a possibilidade, ok, de poderes ter a 25% a 50% de desconto na nutrição Herbalife e poderes também, se gostares de ajudar pessoas da área da nutrição, do bem-estar, do desporto, poder realmente pertencer à minha equipa e, em part-time, sem prejudicar aquilo que tu já fazes, ter um rendimento extra muito acima da média. Ok? Então, basicamente, a minha história com este tema já remonta em 1993, eu, na altura era oficial tenente da Força Aérea Portuguesa, ganhava na altura 160 mil escudos, seriam hoje 800 euros por mês, andava à procura de uma oportunidade e apareceu-me Herbalife, ok? Obviamente, já tinha algumas ideias de nutrição, mas fiquei realmente deslumbrado com aquilo que não sabia. E tinha 8 quilos a mais a nível abdominal, já pensava que sabia tudo a nível nutricional, porque fazia imenso desporto, achava que o desporto era aquilo que devia de fazer para controlar o meu peso, mas descobri que 80% está no prato, ok? E descobri que com uma melhor alimentação, com bom acompanhamento, com boa suplementação como Herbalife, consegui perder até hoje, ok? Nunca mais voltei a recuperar os 8 quilos que perdi. Hoje tenho a minha melhor forma de física de sempre, sou triatleta, Ironman, ok? E durante estes anos todos, desde 1993, as pessoas começaram a perguntar o que é que eu estava a fazer, né? E comecei, obviamente, a informar-me, a ter formação e ajudar pessoas a nível nutricional, com Herbalife, sem Herbalife, hoje em dia, em mais de 20 países, okay? São milhares de pessoas ajudadas diretamente e indiretamente com a minha equipa de trabalho e, obviamente, cada vez mais as coisas estão a acontecer. A minha formação nesta área tem a ver, sobretudo, com estes 3 gurus: Dr. Luís Ignaro, um prémio Nobel de Medicina, ok, de 1998, Dr. David Eber, considerado uma das pessoas que mais sabe de nutrição no planeta, e Dr. Julián Álvares, espanhol, além de ser um grande amigo pessoal, uma das pessoas que mais sabe de nutrição e nutrição desportiva a nível da Península Ibérica e, obviamente, a nível da Europa. Então, as principais fontes de energia que nós temos são basicamente as proteínas, as gorduras e os hidratos de carbono, ok? Agora, nós temos que entender que tipo de alimento é proteína, gordura, hidrato de carbono. Por exemplo, os ovos são proteínas, ok? As verduras e os vegetais são hidratos de carbono. As nozes, por exemplo, frutos secos, são gorduras boas. O abacate são gorduras boas. As carnes são proteínas, mas não são proteínas muito boas, ok? Não são boas. O azeite é uma gordura boa, ok? A batata frita é uma gordura má, ok? A massa é um hidrato de carbono, mas mau, ok? Tudo isto, a manteiga é uma gordura má, ok? Tudo isto temos que entender o que é uma coisa boa, o que é uma coisa má, e entendermos que
destes três macronutrientes, proteína, gorduras e hidratos de carbono, o que realmente é. Hoje vamos falar um bocadinho sobre os açúcares. Então, basta dizer a palavra açúcar e a maioria das pessoas associa a palavra a esse produto branco, né, granulado, que muitos de nós temos em casa. Okay? Mas o açúcar não é só isso, tá bom? O que é o açúcar realmente? O açúcar granulado que temos em casa tem o nome de sacarose. E normalmente é produzido através de beterraba ou cana-de-açúcar, mas também existem muitos outros alimentos vegetais, como é óbvio. Os açúcares são hidratos de carbono simples, ok? Existem de maneira natural em diferentes formas em toda a classe de comida, por exemplo, na frutose como frutose, na fruta, desculpem, como a frutose, nos produtos lácteos como lactose, nas verduras e cerveja como maltose, na beterraba e cana-de-açúcar como sacarose. Portanto, tudo o que acaba em ose é, se vocês veem nos rótulos ose, sacarose, frutose, maltose, lactose, tudo isso é açúcar. Todos os açúcares acabam obviamente na corrente sanguínea em forma de glicose ou glucose e são absorvidas pelos músculos pelos músculos em forma de glucogênio como fonte de energia, absorvidas ou armazenadas, queria dizer, ok? Então os hidratos de carbono, açúcar, amido, ok? As enzimas ajudam a converter este produto em glicose. A glicose é absorvida pelo intestino, daí a necessidade de termos que comer bastante fibra para realmente absorvermos aquilo que não nos faz muita falta, e entra na corrente sanguínea, ok? Claro que o açúcar soma calorias extra na nossa dieta, como é óbvio, ok? O açúcar realmente engorda, ok? As pessoas às vezes pensamos, isto tem gordura. O pão, ou seja, um pacote de açúcar, um bolo, se calhar damos mais prioridade a que a gordura engorda, ok? Do que propriamente o açúcar, mas é precisamente o contrário, tá bom? Há que ter muita atenção a tudo isto. Muitos alimentos com alto conteúdo em açúcar também contêm muitas gorduras e calorias também. Os bolos, pastéis, gelados, chocolate, por exemplo. O açúcar é muito económico, ok? E traz muito sabor aos alimentos. Daí hoje em dia a indústria nutricional, né, a indústria dos alimentos, está presente em quase todos os alimentos que comemos diariamente. Quase tudo tem açúcar, é incrível. Em maior, obviamente, ou menor percentagem. 100 gramas de açúcar é mais ou menos 5 colheres de açúcar, ok? 5 colheres rasas é mais ou menos 100 gramas de açúcar. Então, tomando isto como conceito, existem carboidratos complexos, ou hidratos de carbono complexos, que são os melhores, e existem os hidratos de carbono simples, que são os piores. Então, os hidratos de carbono complexos, por exemplo, as verduras, os vegetais, têm 0,2 colheres, 0,2 colheres, ok, por 100 gramas a nível de açúcar. Okay? O feijão frado, feijão preto, feijão branco, tem 1 colher por cada 100 gramas. A fruta tem 0,6 colheres por cada 100 gramas, por falar de açúcar, ok? Os carboidratos simples é completamente diferente. Por exemplo, o pão branco tem 4 colheres por 100 gramas, as bolachas 5 colheres por 100 gramas, a batata frita 4 colheres por 100 gramas. A batata frita não é doce, mas são hidratos de carbono. É o amido, e com o sal, ok, ainda é pior, mas pronto, 4 colheres de açúcar, a massa 4,5 colheres de açúcar, o arroz 4 colheres de açúcar, que é realmente incrível. Então, temos que realmente entender, okay, porque é que nós temos fome. E quando nós temos fome, então os hidratos de carbono é algo que nos vem à cabeça porque é mais fácil de digerir. Então, se nós escolhermos carboidratos ou hidratos de carbono simples, há uma reação à insulina elevada, okay, do nosso pâncreas, o açúcar que sobra, que não é gasto, é convertido em gordura, e há aumento de pesos e sucessivamente as suas doenças. Se nós comemos hidratos de carbono complexos, okay, integrais, fruta, enfim, verduras, legumes, tudo isso tem, obviamente, hidratos de carbono, dos bons, a reação à insulina é normal, o corpo mobiliza o açúcar da sua própria gordura, porque o que nós comemos não é suficiente, então vai buscar a energia à gordura acumulada, e temos um peso estável e um bem-estar, e não prejudicamos o nosso pâncreas e o nosso fígado, que realmente tem que aguentar os anos que vivemos. Então, outra coisa muito importante que temos que entender é o índice glicémico. Okay? Muitas vezes estamos preocupados com as calorias, quando o índice glicémico é tão ou mais importante que as próprias calorias. Então, normalmente, um índice glicémico menor a 55, ok, não tem reação à insulina. Os produtos que nós vemos nos hipermercados com o símbolo IG, obviamente que se tem esse símbolo é porque são produtos com baixo teor de índice glicémico. Isso é ótimo. Okay? 55 a 70 é moderado, ou seja, e maior que 70, ok, red line, que é a reação à insulina rápida. Vamos fazer aqui alguns exemplos, ok? Por exemplo, o pepino tem 20, logo é menor que 55,
Vamos aqui escolher, por exemplo, a nível de menor que 55, os bons alimentos, por exemplo, o pepino, o amendoim, ok? O amendoim com casca, que não sejam sem casca e salgados, ok? O feijão, por exemplo, ok? A cenoura, a couve, a fruta, as maçãs, sobretudo fruta, maçã, pera, fruta mais densa, a fruta menos densa, como por exemplo o diospiro, o melão, a melancia, né? São produtos com menos densidade, só para teres mais ou menos uma ideia, para saberes quando vais às compras, isso tem normalmente, não é pela densidade, mas, okay? Mas normalmente tem um índice glicémico mais alto. Portanto, é importante nós sabermos essa situação. Outros exemplos, por exemplo, se tem a ver com o grau nutricional. Ok? A medida do valor nutricional cataloga o alimento segundo o conteúdo de vitaminas, minerais e antioxidantes, assim como os ingredientes vegetais que contêm, sem considerar como é óbvio, as proteínas e gorduras. Os carboidratos complexos proporcionam pouco açúcar e alto valor nutritivo, por exemplo. Ok? Por exemplo, o pão branco é considerado um hidrato de carbono simples, ok? Tem muito açúcar, valor nutritivo mínimo, normalmente é considerável valor nutritivo zero, ok? Ou seja, é um valor nutritivo muito, muito, muito baixo. Muita caloria e valor nutritivo zero. Então, por exemplo, as verduras frescas, folhas verdes, alface, couve, espinafres, salsa, tem um valor nutricional 100. Claro, quanto mais ecológico sejam os alimentos, melhor. Okay? Porque mesmo assim não é fácil. Hoje em dia os legumes, as verduras, por muito que nós escolhemos, enfim, são armazenadas, são colhidas há muito tempo, são colhidas as frutas verdes, muitas das frutas vêm de outros continentes, ok? Não é fácil, sem suplementação, termos realmente os valores nutricionais. Mas pronto, vamos tomar isto como se fosse da melhor qualidade, tá bom? Por exemplo, outra coisa é as verduras verdes, duras, como frescas, fervidas ou congeladas. Já têm um valor nutricional de 97. Alcachofras, espargos, couve-flor, brócolos, aipo, ervilhas, abóbora, cenoura, ok? Os legumes cozidos ou em conserva, grão de bico, feijão verde, soja, lentilhas, já tem um valor nutricional 48. Vê bem como é que isto vai baixando. Fruta fresca, pelos motivos que eu te falei, que vem de fora, etc., valor nutricional 45. Os legumes com amido, que é um açúcar também, o amido, né? Tem um sabor adocicado, a batata doce, a abóbora, o milho, 35 valor nutricional. Os cereais, cevada, trigo, arroz integral, quinoa, o valor nutricional 22. Frutos secos, 20. Peixe, 15. Lácteos sem gordura, 13. Ovos, frangos, peru, porquê? Um frango hoje numa semana temos um frango no prato, 13 valor nutricional. Ok? Carne vermelha, 8. Queijos lácteos com muita gordura, 4. Produto de farinha branca, 2. Gorduras processadas, margarinas, por exemplo, 1. Doces, açúcares, bolachas, gelados, bolos, 0. Então estão a ver que realmente é importante estarmos claros em relação a esta situação, ok? Para ajudar-nos a escolher os bons e os não tão bons carboidratos, usaremos a tabela do índice glicémico sempre, é muito importante isso. Vocês têm tabela do índice glicémico tanto no manual que vão receber, ok? Ou então no Google, existe muita coisa que podem procurar, ok? Portanto, o índice glicémico é a velocidade, digamos que é a medida que mede a velocidade da absorção dos açúcares ou dos hidratos na corrente sanguínea. Então, todos os carboidratos convertem-se em glicose em algum momento e causam reação à insulina. Até que ponto? Só tem a ver se o índice glicémico é alto, médio ou baixo, como eu falei há bocadinho. 55 para baixo, ok? Temos, por exemplo, o sumo de laranja, o sumo de ananás, o sumo de maçã, falando em sumos e frutas, ok? O kiwi, a banana, a uva, o pêssego, a laranja, a pera, a maçã, a cereja. Claro que grandes quantidades também têm muitas calorias, temos que ter atenção a essa situação. Eu estou a falar do índice glicémico, ok? Se calhar aqui há alguns alimentos como a banana, a uva, ok? A cereja, mas isso tem tanto açúcar, mas é frutose e o índice glicémico é baixo, ok? Por exemplo, a nível de pão e bolos, é tudo alto. Tirando o pão integral tem 51, ok? Mais ou menos por aí, na 50, 51, 52. Os pães cereais, 43. Mas pronto, como opinião, o trigo também não é, o trigo não é assim um alimento muito bom. Normalmente a maior parte das pessoas incham com o trigo. Se nós pudéssemos retirar pouco a pouco o trigo, seria ótimo, ok? As massas, por exemplo, o macarrão, o espaguete, tem um índice glicémico abaixo de 55, tá bom? Se for integral, melhor ainda. O integral aumenta
Portanto, as calorias são mais ou menos iguais, se calhar até podem ter um bocadinho mais, ok? Mas tem mais proteína e menos índice glicémico. A ervilha, o feijão, o grão de bico, a lentilha, a soja, o amendoim, que eu falei há bocadinho. Portanto, este tipo de produto, temos que realmente comê-lo mais. Todos eles têm um índice glicémico abaixo dos 30, 39, 35, 40. Verduras e hortaliças, ok? A cenoura de 30, a batata 50. Ou seja, o índice glicémico não é muito alto da batata, ok? Mas é um amido, okay? É um açúcar. E comendo demasiado, também, para o controle de peso, quem precisa controlar o peso, tem que retirar este tipo de situação. A própria beterraba tem 64, é muito doce, ok? O arroz branco, 64. É pior o arroz que a massa, vejam bem, ok? Depois, obviamente, se nós podemos escolher o arroz de grão longo, arroz basmati, já tem 55, entre o 35 e o 55, o integral, o basmati, anda por aí, ok? O thai, anda por aí. Açúcares e adoçantes, a glucose, 99, pessoal. A sacarose, 68. O mel, 55. Cuidado. A frutose da fruta, vejam, 19. Ok? Portanto, é muito importante sabermos este tipo de situação. Como reaciona então o corpo a níveis altos de açúcar com o sangue? É muito fácil. A insulina reduz o nível de glicose no sangue, ok? Armazena a glicose nos músculos, induz o fígado a converter a glicose em gordura, aquela que não é gasta, e armazena a gordura em depósitos, como por exemplo a celulite, ok? E mais tarde, outros depósitos maiores, como é óbvio. Isso faz com que todos os produtos baseados em carboidratos simples, volto a repetir, carboidratos simples são os açúcares brancos, pão branco, batata, arroz branco, massa branca, tudo isso, bolos, sem importar se são doces ou não, convertem-se em glicose. Okay? As calorias vazias, são aqueles sem nutrientes que eu falei há bocadinho, 4 a 5 colheres de açúcar por cada 100 gramas, é um alto índice glicémico. Resultado de doenças de uma sociedade desenvolvida. Chamamos nós a nossa sociedade desenvolvida, devíamos ter claros em relação a isto, devíamos realmente, se fosse uma sociedade tão desenvolvida, devíamos ter o peso controlado. Excesso de peso, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, tanta coisa, ok? Mais de 70% das doenças têm a ver com a alimentação, pessoal. Então, como é que eu posso melhorar e baixar a ingestão de açúcares? Muito fácil, ok? Procura cereais integrais sem adição de açúcar, coloca a fruta que mais gostas, tem sempre à mão snacks saudáveis, fruta, verduras, bolachas integrais, iogurtes, queijos baixos em gordura, snacks proteicos para não ter atenção de comer doces. Se és mais vegano, então existem, enfim, queijo vegano, existe iogurte vegano, ok? Tenta, mesmo que sejas vegetariano, atenção ao trigo, ok? Tenta comer o máximo de legumes possíveis, reduzir bastante no trigo, é muito importante, tá bom? Se costumas colocar açúcar nos teus cereais, bebida e fruta, começa a reduzir gradualmente, até ter a quantidade de zero de preferência. Todo este tipo de alimento, açúcar, carne, todo esse tipo de alimento, realmente são alimentos, enfim, bastante ácidos. E todos os alimentos que eu tenho aqui a falar, que realmente fazem-nos bem com índice glicémico baixo, são alimentos alcalinos. Então os alimentos alcalinos não é só pelo controle de peso, os alimentos alcalinos fazem realmente muita falta ao corpo, têm muitos antioxidantes, ok? Quanto mais colorido está o teu prato, mais antioxidantes tem, e vai fazer que normalmente o que acontece é que as doenças, ok, não se dão em ambientes alcalinos. Por isso é muito importante que nós tenhamos uma dieta mais alcalina que ácida, ok? Hoje em dia nós temos uma dieta extremamente ácida, muito açúcar, muito pão, batata frita, muita carne, muitos enchidos, muitos queijos, isso, pouca salada, poucas verduras, pouca sopa, enfim, tudo isso é realmente complicado. Evita as bebidas com muitas calorias, incluindo sumos de fruta, bebidas com gás e outras bebidas com adição de açúcares. Em vez de colocar os pratos com mel, xaropes ou outros adoçantes, prova, por exemplo, adicionar fruta fresca, cortada aos bocadinhos, com um iogurte natural ou um iogurte com algum sabor sem adição de açúcar, ok? Muito importante. Então, para manter-se saudável e controlar o teu peso, precisa escolher produtos com índice glicémico baixo, ok? Valor nutritivo alto e vice-versa. Evitar produtos com índice glicémico alto e valor nutricional baixo. Vimos que a tabela de índice glicémico ajuda na eleição adequada, mas para evitar necessidades psicológicas em carboidratos simples, os desejos, aquele desejo de comer uma coisinha doce, o corpo deve receber cada manhã. O pequeno almoço é extremamente importante. Nós devíamos ter um pequeno almoço de rei, né? Como diz o ditado, pequeno almoço de rei, almoço de, como é que é? Almoço de príncipe e jantar de mendigo. Penso que é algo assim do género, não é? E não, é precisamente o contrário. O nosso pequeno almoço tínhamos tudo o que nós precisamos, boa proteína, boa fibra, bons hidratos, mas tínhamos que gastar uma fortuna, não temos essa possibilidade, não temos tempo para fazer isso,
enfim, não temos conhecimento, e daí realmente a suplementação ajuda-nos muito isso. E realmente há 20, neste momento, na gravação deste vídeo, há 27 anos quase que uso a suplementação, e sem ela seria muito mais complicado, ok, ter os aportes necessários, tanto como triatleta como como ser humano normal, ok? Muito importante. Então, o programa nutricional personalizado combina alimentos frescos, suplementos nutricionais, juntamente com hidratação ótima, atividade física, muito importante, cumprir com os requisitos diários de vitaminas e minerais, conseguir a quantidade necessária de proteína assim como gorduras saudáveis, utilizar carboidratos com baixo índice glicémico para manter normalizados os níveis de glucose e insulina no sangue. Okay? São as chaves para êxito a longo prazo. Ok? Mais uma vez, é importante que diga estes 3 minutinhos, ok? Muito importantes. Durante quase 40 anos, pessoal, Herbalife Nutrition, que é a companhia que eu também represento e a nutrição que eu uso, esta companhia tem sido líder mundial na área de nutrição e bem-estar, desenvolvendo os melhores produtos, utilizando tecnologias de ponta pelos melhores médicos e cientistas conhecidos a nível internacional. Já lá vão quase 40 anos ao momento desta gravação, novembro de 2019. É realmente incrível. A substituição científica de alimentos desenvolveu-se pela primeira vez na NASA. Isto não é algo de novo, pessoal. Os astronautas, ok, têm que ter uma capacidade mental 100%, fisicamente 100%, se me permitem a expressão, não podem ter uma diarreia, não podem ter uma dor de cabeça, ok? E já se utilizava. Okay? Tanto é que os primeiros médicos de Herbalife, como por exemplo Jorge Pigou e o Dr. David Katz, os primeiros médicos de Herbalife, ok, já estavam relacionados também com a NASA. A indústria pioneira na investigação e criação de comida instantânea em pó foi da comida para bebés. Imaginem, ok, que são as crianças que precisam de uma boa alimentação. Então porquê? Porquê que isto acontece? É mais fácil termos uma forma nutricional equilibrada baseada em proteína, portanto temos tudo numa ou 2 colheres, temos tudo que nós necessitamos a nível nutricional. Não é deixar de comer, pessoal, ok? É comer e fazer alguma substituição ou algum aumento. Completa variedade de nutrientes, volume reduzido, ou seja, okay, temos um volume reduzido dentro, por exemplo, de um copo, com todos os nutrientes necessários, sem necessidade de ser cozinhado, ou seja, é extremamente prático. Em 30 segundos faz o almoço dentro de um shaker. Okay? Os mais rigorosos controles de qualidade, sem dúvida nenhuma. Okay? Aqui está a Fórmula 1, comida equilibrada, é um alimento completo e equilibrado que dá ao corpo todos os nutrientes vitais que necessitamos, satisfaz o apetite, 20 gramas de proteína, como já vimos a nível do tema da proteína, ok? Hidratos carboidratos saudáveis que ajudam a controlar os níveis de açúcar e insulina no sangue, fácil, hidrato preparado com 9 deliciosos sabores e com apenas 200 calorias, pessoal. 5 vezes menos calorias que uma refeição, ok? E o produto desta semana é o nosso batido, ok? E se realmente estiveres interessado esta semana neste produto, tens um voucher de 5 euros, ok? Para a aquisição do mesmo na segunda encomenda, ok? Segunda encomenda, primeira não, segunda encomenda. Então não é só batidos, ok? Nós podemos fazer o nosso F1, obviamente com panquecas, com pudins, com bolos, como podem ver okay, no slide, é realmente incrível, ok? E também há outro voucher que é, pessoal, podemos ajudar a criar uma onda de ajuda às pessoas, ok? Não sei se vocês acham, mas já penso que esta informação que tenho feito para vós é realmente muito importante e vai ajudar imenso muita gente que precisa desta informação. Então, por cada 2 participantes que assistam às 4 semanas, a próxima, vamos ter uma já a começar em 3 dias, ok? Basta-me mandar uma mensagem com as pessoas que vocês querem que eu comunique, ok? Tem um voucher de 5 euros, ok? E esse voucher de 5 euros, sim, ok? É descontado na hora em produtos de nutrição Herbalife, ok? Não tem que ser na segunda encomenda. Perdão. Então, outra coisa importante, pessoal, é assim, isto cada vez está mais, como eu costumo dizer, fora de controle, ok? Há uma oportunidade e necessitamos de ajuda, sem dúvida nenhuma. Estou em mais de 20 países, são milhares de pessoas ajudadas, são milhares de pessoas da minha equipa em mais de 20 países, como já falei, ok? São muitos anos, mais de 25 anos neste campo, ajudando diretamente e indiretamente pessoas com nutrição. Então, cada dia que passa, há mais gente que quer cuidar-se e usar a nutrição Herbalife. Por favor, peço-te que vê se conheces alguém que gostasse de ajudar pessoas e que procure uma oportunidade de trabalhar em part-time ou full-time, na área da nutrição, bem-estar, desporto, todo esse tipo de situação, e ter um rendimento extra sem deixar a sua ocupação, trabalho ou emprego atual, ok? Gostaria que pensasses bem sobre este assunto, quem sabe até estás à procura de algo assim parecido, ok? Pergunta-me sem hesitar como é que funciona, ok? E informarei sem dúvida nenhuma, com muito gosto, tanto a ti ou a alguma pessoa que tu conheças,
ok? Então, já estamos terminando, basicamente está feito o tema de hoje. Próximo tema muito importante é a água e a dieta diária, ok? Basicamente, espero ter realmente chegado a vocês de uma forma realmente real. Espero ter ajudado bastante com este vídeo, ok? Com este vídeo explicativo, ok? E vemos então na próxima semana com